Bem, essa é uma das perguntas que estava lá, querida, obrigado. A pergunta diz assim: boa tarde, no Senai, Rio Grande do Sul, temos a unidade móvel de domótica e nossos equipamentos são Schneider. Vocês têm algum recurso de simulação adequado para fins de educação? Temos sim, tá? Eu esqueci quem foi que fez a pergunta, mas temos sim, chama eConfigure. É uma solução que a gente utiliza para ambientes. Ele tem uma limitação, né, de pavimentos, de dispositivos conectáveis, mas inclusive eu estava até em contato com alguém do Senai há um tempo atrás, mas essa solução, esse e-configure, você consegue criar um ambiente de programação, um ambiente bem legal de leitura, educação, você consegue aprender o KNX por lá também, na programação e execução de um projeto pequeno, tá? Obrigado. Ok. Eu acho que uma pergunta aberta, eu acho a pergunta bem interessante para todos vocês, Thaís, Ricardo, Roberto, e como vocês veem o mercado de automação, mais especificamente a abertura para o KNX no mercado agora, no mercado brasileiro de automação? Eu acho que cada um de vocês pode dar uma opinião, 1 minuto, 2 minutos sobre essa pergunta que é geral para todos. Thaís, pode falar, fica à vontade, por favor. Obrigada. Obrigada, Verônica, pela pergunta. Eu vejo muito positivo, muito promissor. Eu acredito que a gente está num melhor momento, assim, de todas as tecnologias que eu já trabalhei, minha opinião pessoal é que o KNX é o melhor de se trabalhar, em todos os sentidos, e principalmente o cliente que, para automação, que tem dinheiro agora, nesse momento, é o cliente mais premium, então é o cliente AAA, e é onde a gente consegue implementar soluções com valor agregado superior e soluções mais diferenciadas. Então, falando aqui como integradora, né, como fim da linha que a gente está com diversos fabricantes aqui e tem muito conhecimento sobre os produtos, mas falando do mercado para a ponta, né, com o cliente final. Eu acho assim, na minha opinião, está super aquecido e não sei nas demais regiões, mas nas cidades onde a gente atua hoje, tanto nas cidades aqui como em todo o Brasil, a gente tem projeto hoje em Brasília, a gente tem projeto em São Paulo, a gente tem projeto em Cabo Frio, na Barra, no Mato Grosso, enfim, são vários locais onde a gente tem projeto, o mercado está bem aquecido e eu acredito que vai continuar assim nos próximos tempos. Acho que o nosso momento de todos nós aqui da automação, de a gente conseguir mostrar mais daquilo que a gente faz e conseguir oferecer para mais pessoas, eu acredito que esse momento que chegou agora, ele só tende a melhorar. É a minha visão do Ricardo, por favor. Bom, na minha opinião, é muito parecida com a da Thaís. No nosso caso, como a gente acompanha o mercado há muito tempo, a gente tem percebido que as necessidades da automação de interiores, seja para edifícios corporativos, residenciais, qual seja o nicho, tem aumentado. E a tendência, né, dos fabricantes de sistemas de automação predial tem ido para essa linha, né? Então o KNX cada vez mais está dentro das ofertas dos grandes fabricantes mundiais e o mercado tem consumido bastante. Começou muito lá fora, né, na Europa principalmente, mas aqui no Brasil a tendência tem se demonstrado aí bastante forte para se aplicar essa automação ligada ao usuário final e não só ao pessoal da manutenção, da gestão predial, né? Então, a gente assim tem uma forte tendência aí dos negócios melhorarem. Roberto, por favor, opinião sobre a pergunta geral. Eu vou numa direção muito próxima da do Ricardo. Na verdade, eu quero pegar algumas palavras da fala do Moisés, outras da fala do Augusto. Cada vez mais as automações, o processo de se automatizar um edifício, deixa de ser ter um atributo a mais no prédio, mas para cada vez mais estar focado no ser humano.
E nós sabemos que, voltando da pandemia, muitas empresas não vão voltar mais o staff 100% para os escritórios. Então, a gente vê uma crescente no mercado de modernizações, ampliações nem tanto, mas modernizações, readequações, espaços pensados tecnologicamente para atender o edifício, mas pensando no usuário, realmente colocando ele no centro. É por isso que a gente tem ciclo circadiano, DALI, automações específicas. Então, nós vemos o mercado crescendo, nós vemos essa demanda acontecendo hoje, e para o futuro, a gente vê que as empresas mudaram. A tecnologia, na verdade, acabou se adequando a novas necessidades que nós temos dos projetos. Então, sim, primeiro, vejo o mercado crescendo muito. 2, a necessidade que as pessoas têm nos edifícios mudou e vai continuar mudando, justamente aí pelos próximos desdobramentos, e a gente vê aí realmente com muita alegria tudo isso que está acontecendo. Obrigado. Estamos procurando mais perguntas nas salas, mas você falou da pandemia, Roberto. Eu quero perguntar para Augusto, a Thaís e o Ricardo sobre o efeito que tem tido a pandemia no negócio de vocês, especificamente no KNX, se tem beneficiado, não tem beneficiado. Tem algumas linhas que têm crescido, outras não. E a mudança que vai ter o mundo do KNX, da tecnologia, do protocolo, uma vez que a gente, com o mundo todo, supere esse tema da pandemia. Perfeito. Thaís. Verônica, obrigada novamente pela pergunta. Fazendo uma consideração, durante a pandemia eu dei muitas palestras online para o Brasil todo, para faculdades, para centros, para associações de arquitetos e também pós-graduação aqui e fora. Uma das coisas que a gente mais viu crescer nesse momento, a gente sabe que o KNX é uma solução predial fantástica, mas o crescimento residencial ele tem sido muito grande para o KNX. E eu acredito que é um mercado também, se falou da abertura de mercado, eu não sei quanto aos outros integradores, mas a gente viu um retorno muito grande, porque durante a pandemia as pessoas começaram a olhar para dentro de casa e começaram a olhar para aquilo que elas não têm e aquilo que elas gostariam de ter. E a gente, como integrador de automação, consegue oferecer várias soluções, e isso para a parte residencial. Quando a gente olha para dentro de um prédio, a gente consegue atender tanto a área comum como todas as áreas também, só fazendo essa... Obrigado, Thaís. Falando Ricardo. do BMS agora, né? Desculpa. Desculpa que estou finalizando lá, né? Que seria interessante a integração, o BMS que ela está falando, será que é o SBO, garoto? Fui eu que perguntei. Na verdade, eu te sugeri que explorasse um pouco mais a integração entre o EBO e o KNX na obra do Sanepar. Que acho que primeiro, porque eu sou fã dessa integração, segundo, que eu acho que precisava complementar para o pessoal. Ficou lindo lá, né? Eu gosto muito do sistema, né? A pessoa melhor para falar sobre isso seria minha sócia, Valéria, porque ela faz a parte de implementações técnicas, né? Então ela faz a seleção. Nesse caso, a seleção aí foi o SBO, então essa integração que a gente teve, ele operou todo o sistema, né? Lá tudo a gente teve integração, né? Então a gente usou também RS485 para integrar a parte de medidores, lá foi usado o BACnet, foi usado o Medbus também, eu acredito que sim. E o que facilitou muito, inclusive eles estão num momento de expansão agora, né? E quando já foi a BC3 era o nome, tá certo? B3, isso. As controladoras que possibilita inclusive essa expansão para o outro prédio, né? A gente fez o projeto já do outro prédio, o prédio antigo, e isso é uma das coisas que eu mais gosto no KNX. Você faz uma coisa e depois, se você quiser fazer mais, você aproveita toda a estrutura. E até a escolha dessas controladoras lógicas é uma escolha de algo que a gente poderia fazer outras integrações e até oferecer isso para o restante da rede da companhia de saneamento, né?
Então, se eu puder chamar a Valéria, que ela pode dar detalhes, porque ela gosta muito do sistema, não por outro motivo a gente escolheu para lá. E a gente está com um projeto agora que vai para a próxima fase. Provavelmente a gente escolha de novo a mesma solução, porque foi muito bom para nós. Legal. Eu vou ter que responder aqui a pergunta que o pessoal colocou sobre a pandemia, mas antes eu queria também relatar sobre essa integração do IBIO para o KNX, que a gente pode, como a gente se ajudou lá. Para muita gente que está aqui no fórum, conhece sistemas mais antigos de IBMS e tal, e coisas que esse prédio da Sanepar demandou, que a própria certificação LEED demanda e tudo mais, seria bem difícil conquistar se o KNX não estivesse presente. Então, o que eu gostaria de explorar nessa solução é que quando a gente desenhou em conjunto, a gente se baseou num sistema de BMS bem comum, né, no mundo inteiro se usa, mas com necessidades mais modernas de um cliente, né, que é o controle lá para dentro da sua unidade, né, dentro da área de staff, todas aquelas questões de controle de iluminação externa, interna, temperaturas e tudo mais, né, sensoriamentos, e iria ficar mais complicado fazer num sistema de BMS padrão. Então, o KNX colaborou muito nesse sentido, e eu não falo só por essa obra, outras obras a gente já fez também, então o KNX ele está presente e vai cada vez ficar mais presente em projetos dessa magnitude. Então, para concluir essa questão aí que eu sugeri para você explorar. E sobre a pandemia, o que a gente percebeu aqui na Strux? Houve uma demanda de uma necessidade de healthcare, né, que o pessoal comenta. Então, eu percebi muitas clínicas, pequenos hospitais consultando a gente para que a gente trouxesse para o paciente uma hospedagem melhor, mais humana, né? E o KNX ajuda a gente nesse sentido. Então, vem bem de encontro com o que o Augusto comentou, com o que o Moisés comentou, o Godoy acabou de falar. Então, tempos atrás, promover isso, a gente não tinha muita solução no mercado, a coisa não estava tão redonda quanto agora. E com o KNX a gente consegue fazer isso muito bem. Então, todas as oportunidades que chegaram até a gente apresentou a solução KNX para controle do ar-condicionado, da persiana, do áudio e vídeo, trazer a experiência do paciente de uma vertente mais humana, isso foi muito bem aceito. A gente tem um caso prático em que a gente deixou por 3 meses dentro de um grande hospital em São Paulo uma suíte equipada. E a gente tem a pesquisa de satisfação desse paciente e todos recomendaram muito bem o uso da solução automação. Eles não sabem que aquilo é um KNX, eles não sabem exatamente o que está ali por detrás, mas a experiência que eles tiveram fez com que o mercado de hospitais e ligados a esse mercado viesse nos procurar. E a pandemia está ativando muita clínica de recuperação, muita gente que está buscando se recuperar e tal, precisa passar um tempo ali. Então, a gente já tem percebido coisas nesse sentido. Eu tenho um cliente que está locando quartos para pessoas que precisam passar uma quarentena, porque foi contaminado, esteve presente com alguém contaminado. Então, a pandemia trouxe esse tipo de necessidade para nós também. E, na verdade, Ricardo, a tecnologia devia ser justamente assim, independente do fabricante. A tecnologia ela deveria ser transparente. O que o cliente vê de uma clínica, do bem-estar, de uma iluminação adequada, de uma temperatura legal, de eu sacar o meu celular e ter todo o sistema acessando um servidor e podendo fazer reservas especiais, acessando recursos especiais. Ele não tem que saber a tecnologia. Hoje de manhã, na apresentação de Portugal, foi fantástico. Sabe, eu não tenho que saber operar, eu tenho que ter experiência. E a tecnologia, ela deveria fazer isso. E hoje a gente caminha numa direção muito diferente,
do passado, que é de ter apenas sistemas integrados, mas hoje tudo troca dados. Até o finalzinho dos anos 2010 para começo de 2020, a gente ainda tinha muita integração. Agora é mais do que integração, a gente foi para a nuvem. A gente fala de tudo trocando dados, tudo trocando informação. No Brasil, a gente fala de gêmeos digitais para poder simular. O pessoal perguntou, mas e plataforma de software? Hoje a gente simula no BIM e a gente trabalha dentro do BIM toda uma simulação de um edifício ou de uma clínica para saber exatamente o que vai acontecer e como vai acontecer. Eu estou dividido porque eu também trabalho na área acadêmica e falo para vocês, na área acadêmica a gente não fala mais em Twin Building, a gente fala em Triplet Building, ou seja, eu já comecei a colocar Machine Learning no negócio. Então aquilo que já era muito legal, agora tem Machine Learning por detrás, ainda fornecendo dados, aprimorando o BIM, usando melhor ainda o BIM do que um Twin Building é capaz de fazer. E, em complemento ao que você falou, se você me permite, a qualidade do ar interior cada vez mais é demandada nos projetos. A gente percebe uma demanda muito grande pela qualidade do ar. E aí, erroneamente, algumas pessoas de mercado comentam, mas foi a pandemia que trouxe. Poxa, a gente não pode esquecer, né, Augusto, da ASHRAE, porque a grande preconizadora de qualidade do ar é a própria ASHRAE. E a ASHRAE já trata disso há década. Então, não foi o Covid que trouxe o tema da qualidade do ar para as nossas empresas. A gente já trata isso na 621 e na 622 da ASHRAE há muitos anos. Então, tratava-se, mas não tinha uma ênfase. A ênfase anterior, na minha humilde opinião, meus queridos, era muito focado em technology. E hoje, a ênfase é na pessoa, é no ser humano. E é isso que faz, na nossa opinião, agora como empresa, dizer de verdade que a gente está indo para o lado certo, que é colocar o ser humano no pedestal e atender a necessidades específicas daquele que vai usar o edifício. Obrigado, Augusto. Ricardo, falando de hospitais, a gente fez um hospital aqui na região, uma solução bem pequena, pontual. Nós automatizamos 4 quartos do Hospital Miqueleto, que é o hospital que mais tem UTI aqui, é uma cidade pequena. E nós demos como doação, porque esses 4 quartos servem como o hospital público e existem 4 quartos privados para gerar receita para eles. Então, a gente automatizou os quartos, colocou comando de voz e push button de alarme se o paciente precisasse de alguma coisa para tocar lá. E quando a gente terminou essa instalação, veio a pandemia. Então, a médica já era minha cliente, o prédio onde ela estava, o apartamento dela já era todo KNX. E aí eu falei para ela, olha, eu tenho estoque, outra coisa não é KNX. Ela, não, o que você doar está valendo. E foi muito legal, porque assim que a gente terminou a instalação, os feedbacks depois, foi incrível da equipe. O pessoal não conhecia, não sabia que dava para fazer. E a maioria dos partos são para mulheres grávidas. Então, que elas vão fazer os partos lá. E aí, agora na pandemia, não podia justamente ter acompanhantes. Então, de novo, né, a tecnologia, como o Roberto falou ali, levando essa conexão mais humana com as pessoas, levando uma sensação de, poxa, eu não estou aqui sozinho, né? Tem pelo menos assistente de voz para ligar, desligar, eu não estou completamente... E isso, num momento tão trágico com a pandemia, mas ao mesmo tempo ali um momento feliz para a família, né? Vendo uma vida. Obrigado, Thaís. Augusto, você tem alguma opinião sobre a pergunta a pandemia, o efeito dela na tecnologia, no protocolo, o negócio tem crescido, diminuído, futuro? Sim, é interessante falar sobre isso e entender que as nossas cabeças estão num sentido muito próximo, né? Isso é bem legal. Particularmente da Schneider Electric, que a gente teve um 2020 conturbado, todo mundo teve, é inegável isso, mas o que a gente viu nesse meio termo com projetos, com execuções, é que empresas, né, falando um pouco só de mercado agora, e depois eu entro na pandemia, mas empresas que antes estavam num ambiente mais amplo, maior, quando começou a pandemia, quando começaram a trabalhar home office e ter
um fluxo menor dentro da sua companhia, mudaram para edifícios ou andares de menor tamanho, e aí a gente foi lá também, serviu essas empresas, esses clientes com soluções também. Então a gente está experimentando um 2021 sensacional, e aí o pessoal fala, mas é porque o 2020 foi ruim. Não, mas se eu olho para o 2019, quando eu vejo números, tanto do KNX quanto da automação predial, a gente está crescendo muito, entendeu? Então, é uma grata notícia depois de um ano difícil. E quando a gente pensa em pandemia, quando a gente pensa em convencimento do cliente, proposta de valor, eu acho que a gente chega num denominador comum quando a gente fala que é o meu cliente que tem que ter seu problema resolvido, entendeu? É ele que tem que ter sua saúde garantida. O mercado, ele tem que caminhar no sentido de parar de pensar, poxa, mas a automação é cara, o KNX é caro, e entender que o KNX e a automação não é que são caros, eles são essenciais para o gerenciamento, a manutenção de um prédio, de um ambiente, de um edifício. Então, quando a gente para de entender e pensar, mas é valor, não é. Na verdade, é necessidade de um ambiente hospitalar, necessidade de um ambiente saudável para as pessoas, né? E hoje em dia, está mais do que provado que é mais barato você ter um prédio, um edifício com BMS do que um sem. Fato, não há discussões sobre isso. Quando a gente teve não é muito sobre KNX, mas é sobre tecnologia para ambiente, para saúde, a gente teve, fizemos um POC num edifício, num hospital aqui de São Paulo, e cara, sensacional, o savings que a gente teve, a economia que a gente teve de energia. Eu não estou falando aqui de vidas, queria poder falar que a gente economizou, a gente deixou de perder vidas pela tecnologia, é difícil mensurar isso hoje, mas de dinheiro, tá? A gente economizou, se eu não me engano, quase 100 mil reais. Então, isso é essencial que a gente fale para os nossos clientes, que a gente prove por A mais B, que é mais barato você ter um edifício com tecnologia, um edifício com uma automação, um edifício com uma experiência para o cliente mais completa, mais suficiente. Tá, obrigado. Temos uma pergunta aqui da Gabriela Souza. Infelizmente, ainda existem diversos edifícios e centros comerciais que não aderiram ao KNX ou ainda não vêem essa possibilidade no momento. Quais seriam as ações para trazer uma conscientização a esse público sobre a necessidade de atualização e segurança? Pode ser, Ricardo, fica à vontade você responder. Só peço, por favor, quando um palestrante estiver falando, fechar o microfone, porque tem um eco aí do som. Quando a gente fala, Roberto. Vamos lá. Bom, Gabriela, na minha opinião, existem algumas linhas que a gente pode atuar ou intensificar para que esse problema de termos muitos edifícios aí desatualizados, né? O primeiro deles é esse tipo de coisa aqui, é ter os fabricantes de tecnologia unidos e de forma séria, transferindo essa experiência para o mercado e trazendo o mercado que está sedento de solução, né? Trazendo qualidade para aquilo que ele está pedindo, trazendo profissionalismo e tudo mais, né? Outro ponto são uma questão um pouco de filosofia ou de cultura, vamos dizer assim, que a gente deveria apoiar mais as empresas consultoras ou projetistas, aquelas que formam opinião sobre a tecnologia, que esses sim vão fazer muitos prédios nascerem conceituados da forma correta, para que a gente não tenha prédios desatualizados, e os prédios desatualizados na data de hoje possam ser modernizados, né? Então, para mim, são duas coisas. Uma são a ponta
que são os fabricantes que detêm a pesquisa e desenvolvimento e faz todo essa tecnologia estar à prova do futuro e atendendo essas demandas desses prédios, e outra é a formação do nosso mercado consumidor, que é trazendo informação para o construtor, para o empreendedor, para quem está investindo no mercado, seja de qual segmento religioso, segmento comercial, segmento corporativo, qualquer que seja, e trazer esses conceitos tecnológicos no nascimento do projeto. Então, no Brasil, infelizmente, na minha opinião, investe-se pouco em projeto. O mercado deseja que o integrador cobre todas as vertentes do mercado e criminalizam ou dispensam o uso de um consultor, de um projeto para idealizar e conceituar o seu edifício, a sua instalação. Então, na minha opinião, são essas duas linhas aí que tem que estarem fomentando o nosso mercado e trazendo melhoras nesse quesito que você comenta aí, nessa dificuldade de termos os prédios desatualizados. Obrigado, Garuti. Thaís, opinião? Então eu concordo com o Garuti. E falando em questões assim de posicionamento, eu concordo, eu acredito que deveria funcionar dessa forma, inclusive deveria ter mais informações e juntar todo mundo para passar esse tipo de informação com o mesmo objetivo. E uma dica que eu dou para você, Gabriela, é números. O que vai fazer o teu cliente pelo menos abrir uma possibilidade é quando você mostra números para ele. O que ele está deixando de ganhar. E como é que você ancora números para uma coisa que ele não conhece ainda? Você pode fazer comparativos de outros investimentos que ele tem na edificação, que dão algum retorno, e os números que a automação vai fornecer para ele, porque quando você tem controle, quando você visualiza, você consegue tomar decisões em cima de números, que é o que a automação te dá nesse momento também. Então, essa capacidade de gestão. A gente, por exemplo, para apresentar orçamentos, a gente divide o projeto em até metros quadrados, para ele saber quanto ele está investindo no metro quadrado. E compara esse metro quadrado com outras coisas da edificação, como, por exemplo, revestimento, piso. Então, quanto custa o revestimento que ele está colocando por metro quadrado em relação ao metro quadrado que ele está colocando de tecnologia? Normalmente, o nosso valor fica igual, né? Ou quando ele questiona, por exemplo, o valor da mão de obra para executar uma infraestrutura dessa magnitude, como é de um prédio, né? Quando você coloca lá o valor da infraestrutura para executar, nossa, é altíssimo, não vou investir nisso. E aí eu pego de novo o cara do revestimento. Quanto que custa o metro para instalar o revestimento da tua casa? Quanto você vai pagar o do teu prédio? E aí, quando você ancora em valor, né? Ele está vendo o benefício que ele está ganhando em relação ao mesmo valor que ele está pagando em outra coisa, que é muito mais simples que qualquer outro instalador, sem toda a nossa capacitação, estudo, empenho que a gente está desempenhando ali para desenvolver aquele projeto. É importante, sim, a parte da informação. Eu estou há 7 anos fazendo parte do KNX e praticamente desde... Eu conheci o KNX através da Alreside, da palestra do Garuti. Foi lá que a gente conheceu o KNX pela primeira vez. E desde então, quem me conhece, me acompanha pelas redes, eu dou palestras e faço apresentações ininterruptamente, falando a mesma coisa. Às vezes eu falo, nossa, parece que a gente está catequizando, mas o trabalho é esse. Você todo dia vai encontrar pessoas com objeções enormes, com barreiras enormes, com abismo tecnológico e mostrar para elas. Ele me fez pergunta antes da CEPAR, né, do BNS, a gente conseguiu números incríveis lá. Outro projeto que a gente fez aqui de um banco, de uma instituição financeira de médio porte, lá eu consegui números excelentes. Eu uso esses números até hoje nas apresentações para corporativo, por exemplo, como é o caso, né, para saber dos prédios. Então lá a gente conseguiu reduzir 55% de gasto com iluminação e 51% de gasto com ar-condicionado.
chega em números. O cara, tomador de decisão, ele quer números. Se você dá para ele número do porquê, quanto, em quanto tempo ele tem aí esse retorno, essas objeções elas vão caindo, elas vão diminuindo, ou pelo menos aparece a oportunidade de você conseguir fazer um orçamento, detalhar nesse orçamento os níveis de investimento, pegar o budget dele, separar em etapas, para ele conseguir entender que ele pode fazer aquilo que não é tão longe da realidade dele. Obrigado, Thaís. Roberto, por favor. Tá fechado o microfone, Roberto. Desculpe, eu tô com outras telas aqui, às vezes bagunça um pouco. Eu vou muito na direção do Garuti, então nós acreditamos que formar o canal, né? O cliente ele não conhece, muitas das vezes ele vê realmente a solução como um custo, ele não entende o benefício, porque tem um custo por detrás, sempre vai ter um custo associado ao projeto, ao negócio. Então a nossa função como fabricantes é realmente fornecer informações, entregar informações ao mercado, e nós entregamos informações ao mercado de diversas formas, dando treinamento, evangelizando o mercado, que eu gosto muito desse termo, que é levando conhecimento gratuito e consistente para o mercado, ora fazendo POCs, igual a gente faz, para levar essa experiência para dentro da casa do cliente, mas acima de tudo, é formacional o negócio. Então, né, Ricardo, indo para o projetista, trabalhando com o projetista, trabalhando com o consultor, fazendo uma coisa que o norte-americano gosta muito, que é o push-pull, né? Que é de um lado eu trabalho com o projetista, do outro eu trabalho com o cliente, então sempre apresentando solução, apresentando benefício, apresentando o que muda no negócio dele com a solução. Esse processo formacional quebra qualquer barreira. Esse processo formacional doutrina as pessoas a entender o que é de fato. Poxa, tem um custo, mas olha, esse custo está amarrado. Ou seja, eu começo a tangibilizar para o meu cliente que o que eu entrego, que é uma proposta de investimento, na maioria dos casos, o retorno que ele vai ter com aquilo realmente justifica. É um uso, por um lado, alguns clientes vão entender que o uso racional de água e energia é o benefício, o outro vai entender que a experiência do usuário que usa o escritório vai ser melhor. A gente tem outros clientes que nós estamos fazendo trabalho que vê, por exemplo, na Covid, que a tecnologia é segura para eles. A gente tem 2 casos reais, então as pessoas se relacionam e se uma pega Covid, por exemplo, o sistema sabe, avisa, porque toda a planta é monitorada, então eu sei aonde está cada pessoa, como cada pessoa está trabalhando, então eu consigo gerar dados e orientar as pessoas para que mantenham distância. Se alguém fica doente, eu aviso o gestor da pessoa, olha, essa pessoa ficou doente, mas ela interfaceou com 12 outras pessoas na última semana. É melhor mandar um invite para a pessoa fazer o teste do Covid. Então, tem cliente que vê o benefício financeiro, tem cliente que vê o benefício por segurança, tem cliente que vê o benefício pelo uso, outros pela funcionalidade pura. Mas se a gente não regaçar as mangas, ir até o mercado e levar esse conhecimento de uma forma pura, de uma forma consistente, que tenha começo, tenha meio, mas não tenha fim, seja contínuo, a gente realmente prepara o mercado para quando a gente abre a boca e fala, olha, eu tenho uma solução circadiana, eu tenho uma solução em DALI, ou eu tenho uma solução A, B, C ou D, o cliente começa a ter no mínimo uma noção do que é que nós somos capazes de entregar no negócio dele para que ele use. Obrigado, Roberto. Augusto? Isso é algo que é essencial. O que o Godoy trouxe é algo que a gente deve fazer. A gente usou 2 termos, né, quase que religiosos, evangelizar e catequizar, mas é isso mesmo. Temos que ter um trabalho forte com projetistas, com clientes finais. A gente tem que apresentar os números, porque sem número ninguém vai escolher, ninguém... Antes de trabalhar na Schneider, eu trabalhava com energia solar, e por mais que energia solar, você realmente tem economias com relação a CO2, pegada de CO2, tem lá sempre no inversor de energia solar, tem as árvores que são plantadas, entre aspas, mas no final do dia,
o cliente, muitos clientes, quase a maioria, eles vão pensar, pô, mas e os números? E os custos que eu vou deixar de ter com isso? Enquanto a automação é igual, a gente precisa trabalhar, a gente precisa dos projetistas, precisa causar um senso de necessidade, senão nada muda, senão a gente fica, né, nessa mesma conversa de, poxa, mas será que vale a pena? E como a Thaís falou, como o Ricardo falou, como o Godoy falou, a gente precisa de números, a gente precisa influenciar, a gente precisa a palavra evangelizar, né? Porque evangelizar é levar boas notícias, é levar para o meu cliente boas notícias. Cara, veja bem, eu tenho um negócio aqui que vai mudar o teu negócio, que vai mudar a tua planta, que vai mudar a maneira como a gente trata os teus funcionários. Isso é essencial, não tem negociação com isso. Aí a gente alcança o valor na cabeça do cliente. Obrigado vocês, muito obrigado. Não sei se tem, não temos mais perguntas, mas com três perguntas temos falado 47 minutos no painel. Se vocês tivessem mais uma coisa para fechar, alguma dica, conselho, invitação, convite para as pessoas presentes, as empresas presentes se associar na KNX Brasil, apoiar o esforço da KNX no Brasil, fica à vontade. E aí fechamos. Quero falar para todo o público, também para os palestrantes, que todas as palestras, todo o evento vai ficar gravado. A gente vai depois colocar essa gravação no YouTube e vai compartilhar com as pessoas que se cadastraram para o evento, e depois vai ser humilhas para todas as pessoas que querem ver e aprender mais do que vocês têm falado hoje. Muito obrigado, eu agradeço muito, foi um prazer, privilégio para mim ter coordenado este projeto. Desculpa meu portunhol, mas sou a única pessoa aqui que fala portunhol na Colômbia, da equipe nossa. Então, muito obrigado pela paciência, por tudo. Foi maravilhoso trabalhar com vocês. Abraço. Obrigada, Victor. Você foi ótimo. E nós entendemos perfeitamente e agradeço, inclusive, o esforço para se comunicar com a gente, para se fazer entender. A minha colocação é, pessoal, a KNX vai retornar para o Brasil. A gente não sabe ainda nada como vai ser. Entre esses rostos aqui que vocês estão vendo, vai haver muitas conversas, votações, questionamentos. A gente ainda vai ver como vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer porque a vontade da gente fazer acontecer é maior do que qualquer outra coisa. Então, entre esses e outros fabricantes, né, que fazem parte que compõem o hall de fabricantes aqui do Brasil, então a gente ainda não sabe como vai ser a organização nessa parte interna. Então, a gente está nesse processo agora, né? Então, você quer saber mais, você quer seguir, segue a gente lá no Instagram, manda um e-mail, que assim que as novidades forem acontecendo, os posicionamentos forem acontecendo dentro da associação, como vai ser a organização, a gente passa mais informações para vocês, vai ter mais redes, mais canais, sites e também mais ações, né? Uma vez que a associação começa a operar mais atuante aqui, nós teremos mais eventos, mais ações e gerando mais conexões, trazendo mais parceiros. Então, se você gostou disso, venham fazer parte, conhecer um pouco das empresas aqui, todas elas têm portfólios fantásticos, os centros de treinamento. Isso aqui é uma grande comunidade e essa tem que ser a ideia. Então, o que eu tenho para falar para vocês venham fazer parte dessa comunidade internacional, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque eu acho até viciante. Você começa a trabalhar com KNX e você não quer trabalhar com mais nada. Você quer só trabalhar com KNX porque as oportunidades vão sendo e as possibilidades vão sendo cada vez maiores e a superação dos desafios que nos aparecem, superar com essa tecnologia pelo leque de produtos também, de verdade é muito bom. Você se sente bem porque você se sente desafiado. Quando chega soluções para você implementar, você se sente desafiado, vai para o mercado, né, como a solução que o Garoto desenhou com a gente lá da Sanepar, que foi a muitas mãos, porque a gente teve que desenhar detalhadamente como ia funcionar, explorar bem essas funções. Então, é o convite que eu deixo para vocês e quero agradecer.
a oportunidade, ao convite do KNX para eu falar sobre esse lançamento, essa volta da associação, que agora vai ser a parte da definição, e também um convite por poder explanar um pouco para vocês a nossa forma de pensamento e como a gente está fazendo aqui a receita que está dando certo por enquanto. Obrigada a todos, obrigada à audiência e obrigada aos fornecedores e aos fabricantes aqui também. Obrigado, Thaís. Tem mais uma pergunta aqui bem interessante que fala do tema Temos falado das bondades da tecnologia. Agora tem uma pessoa perguntando sobre as dificuldades, os problemas que podem acontecer com a tecnologia. Pode acontecer com tudo, né? Nada é perfeito. Mas eu acho que isso é um convite também para continuar apoiando a associação, se ficar associados para a associação. Eu acho que vocês vão fazer mais eventos e tem muito campo para melhorar, né? Se a gente fosse perfeita, não existiria, mas sempre tem coisas para melhorar. Eu entendo que também tem dificuldades, mas se algum quer falar do tema, fica à vontade, por favor. E aí, com essa resposta, eu acho que fechamos já o evento. Muito obrigado. Quem vai aí? Os meninos nem olham. Vamos lá. Vamos lá. Na minha opinião, a dificuldade que se encontra com o KNX, ela não vai ser de cunho técnico, não vai ser de requerimentos que você possa ter necessidade de atender, não vai ser nesse sentido. Mas, na minha opinião, vai ser de conseguir as informações, de conseguir pessoas que te apoiem a descobrir todo esse mundo, né? Então, esse evento aqui, ele é um ponto muito importante para que vocês tenham acesso às pessoas do mercado que fazem o KNX acontecer aqui no Brasil. Então, é desafiador. Estou há mais de 10 anos nesse mercado e sei o quanto que é isso. Mas existem pessoas sérias, competentes. Trabalho com todos que estão aqui e a gente já enfrentou desafios e vencemos os desafios. Então, se aproximar dessas pessoas, colher informação, e quanto mais pessoas estiverem em conjunto, mais a gente vai conseguir romper essa dificuldade que eu vejo que é um pouco cultural, do cliente não querer investir em tecnologia, do cliente não entender exatamente o que o KNX pode trazer para ele, né? Eu acho que como questões técnicas que a gente não precisa colocar aqui na mesa, porque essas dificuldades não vão ter, mas sim de relacionamento, de cultura do nosso mercado para consumir essa tecnologia. Ricardo, eu posso fazer um adendo na sua resposta? Não. Eu ri quando você começou a falar, porque eu estava pensando exatamente isso. Porque às vezes falar, poxa, o produto não tem muitos problemas, o produto parece meio praxe. Aí você já entrou no fator cultural, já me deixou à vontade para continuar. O que acontece? O produto é simples. Os fabricantes, eu como Siemens e os outros fabricantes, nós encontramos uma maneira simples de colocar processos que são mais complexos, como refrigeração, encapsulado num protocolo que é simples. Então, produtos que eram mais difíceis, eu venho de automação, eu comecei a automação em 98, eu conheço o KNX desde 2004. O KNX em 2004 é diferente do KNX que a gente conhece hoje, não é o mesmo. E a gente viu que ele evoluiu muito rápido. Tecnologicamente, ele ficou muito bom. E outra, o software não ele não é propriedade de um fabricante, ele não sofre manutenção de um fabricante, tem uma associação séria por detrás dele. Então, em termos de produto, eu não acredito que vai ter, porque o software sempre é bem atualizado, e mesmo, só para vocês terem uma ideia, no último mês eu peguei 2 erros na plataforma e já reportei e já foi consertado. Então, assim, é muito rápido esses consertos, é muito rápido os ajustes, e aí, por um outro lado, não adianta eu ter um software que parece-me que me funciona muito bem,
Eu vou colocar parece-me, porque você vai ter que comprovar utilizando ele para ver o que eu estou falando, que é sim. Processos difíceis, o protocolo tem a capacidade de deixá-los mais suave, mais palpáveis, mais entendível para o cliente. Só que essa cultura, essa transformação, na minha visão também, Ricardo, na minha humilde visão, é um grande desafio. É um grande desafio, sim, até porque nós esperamos que a pandemia não se estenda por muito tempo, e a gente sabe que quando se tem uma dor, o coração se abre mais. Mas passando-se a fase da pandemia, passando-se algumas dificuldades com o tempo, a gente sabe que os corações voltam a se endurecer. Por isso que eu falei na minha fala anterior que tem que ter começo, tem que ter meio, mas não, é um dos poucos processos nessa vida que não vai ter fim, não pode ter fim. Esse processo de evangelizar o cliente, de levar boas novas a toda hora, a todo tempo, esse balizamento de informações. Não sei se eu volto a falar com vocês ainda, então eu gostaria de agradecer por ter dividido o microfone com vocês, pessoas competentíssimas que eu tive a oportunidade de passar o dia hoje. O Augusto, em especial, também não conhecia. Muito obrigado pela oportunidade, por estar trocando conhecimento com vocês. Aprendi pra caramba. Foi um dia super gostoso. Olha, não sei vocês ainda do outro lado, mas para mim valeu cada minuto. E tá com você, Ricardo. Eu acho que dispensa comentários, né, meu querido? Muito obrigado, Victor, muito obrigado a Verônica, a todos aí que estão no backstage que nos ajudaram para que o evento fosse e acontecesse dessa forma tão legal. Tecnicamente, nós não tivemos quase problemas nenhum, uma vez que meu web travou, mas no demais foi sensacional. Muito obrigado a todos. Eu deixo um grande beijo e um grande abraço para todo mundo que esteve com a gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Eu acho que se vocês não tivessem alguma coisa mais que falar sobre o tema, então fechamos o evento, foi sucesso. Novamente, todo ficou gravado, vai ser compartilhado pelo YouTube, canal da revista Latinoamérica. E aí, novamente, muito obrigado. Bom final de semana para vocês e abraço forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos.